Diga aí, meus companheiros de leitura, tudo bom com vocês? Eu sou o Zero e estou aqui para finalmente lhes trazer esta análise dessa saga que é simplesmente incrível, que é a saga desse grande escritor norte-americano que é Stephen King, que é essa torre de livros aqui, A Torre Negra, ou saga The Dark Tower. Vamos lá? Bom pessoal, esse é um daqueles vídeos que eu vou ter que dividir em duas partes, porque só esse vídeo já vai conter um grande volume de informações e eu vou precisar dividir porque além das informações referentes aos livros que eu vou trazer aqui para vocês, ainda tem uma série de outras informações que eu também quero trazer que dizem respeito à saga, mas não necessariamente aos livros. Mas vamos começar por quem é Stephen King. Stephen King é um escritor norte-americano, como já citei, responsável assim por uma gama gigantesca de obras, várias delas traduzidas em mais de 40 países, ou cerca de 40 países. Inúmeras delas viraram filmes, viraram séries de TV. São, assim, se você já ouviu falar de A Coisa, A Espera de um Milagre, O Iluminado, Buick 8, Carrie, que inclusive teve uma não sei se posso chamar de regravação, mas tipo um remake recentemente no cinema, muito bom por sinal. Mas assim, inúmeros filmes adaptados para cinema, inúmeros livros adaptados para cinema, inúmeros livros adaptados para outras obras na TV. E assim, simplesmente fantástico, além de vários contos, né, contos romanceados e tal, como alguns chamam. E é daí que vem essa obra, que é assim considerada como se fosse a grande obra de Stephen King, assim, o seu ápice literário, muito embora ele ainda escreva, escrito entre os anos de 1982 e 2004, com assim uma repercussão simplesmente incrível, uma repercussão gigantesca. E assim, mas antes eu queria começar com as referências desse livro, em que Stephen King se referenciou para escrevê-lo. E assim, eu imagino que hajam muito mais do que essas, mas essas são as mais citadas, inclusive por ele mesmo, em alguns textos, em alguns prefácios, em algumas notas do autor nos próprios livros dele, que são, assim, a referência mais citada no livro todo é o poema Childe Roland, A Torre Negra Chegou, de Robert Browning, de 1859, me falha a memória. Que assim, você já começa com spoiler, né? Tipo, ele tá atrás da Torre Negra, então se é baseado num poema com esse nome, então quer dizer que ele chega à Torre Negra. No final das contas, a gente vai percebendo no decorrer da história que isso é um pouco óbvio, mas vá lá. No início a gente pensa que é um poema bem curto, mas lá na frente a gente descobre que é um poema bem longo mesmo. Mas isso é informação que eu vou dar mais adiante no vídeo. Segura lá. Uma outra referência que ele se utilizou foi O Senhor dos Anéis, de Tolkien, que ele inclusive faz uma crítica nesse texto que ele escreve, que ele diz assim: O Senhor dos Anéis é um bando de ingleses andando nas planícies da Escandinávia. No entanto, é uma boa história. Assim, ele critica e ainda traz esse comentário. E eu não posso deixar de citar um filme, se não me falha o engano, se não me falha a memória, de Clint Eastwood, que é The Good, The Bad and The Ugly, que é um filme que faz parte de uma trilogia também, um filme bem longo, que tem uma das trilhas sonoras e música-tema mais clássicas do cinema mundial. Assim, eu não sou cinéfilo, eu não entendo muito de cinema, mas assim, eu escuto essa música tema desde que eu me entendo de gente e assim, sei que ela é bem conhecida nesse meio. Eu vou deixar tocando o trecho aí. Clássico, né não? Mas vamos adiante. E assim, basicamente, resumidamente, a história nos mostra
pistoleiro, o último pistoleiro, chamado Roland Deschain, da linha de... Roland, deixa eu falar do jeito como eles falam. Roland Deschain, filho de Steven, da linha de Elde, o último pistoleiro. Uma coisa assim, bem legal mesmo. E assim, conta com 7 livros, como eu já falei, lançados entre 82 e 2004. E assim, ele se passa num mundo próprio, numa clara referência à Terra-média, já que ele chama o mundo de Mundo Médio. E segundo ele, o mundo seguiu adiante. Esse seguiu adiante é uma coisa que a gente só vai entender no decorrer da história. Porque o mundo, assim, algumas pessoas vão entender o que eu vou dizer agora, outras não, mas eu vou tentar explicar. O mundo da Torre Negra é como o nosso mundo, sendo que devastado. Ele pode ser comparado com um cenário de Fallout, de jogo eletrônico chamado Fallout. Se você não sabe o que é Fallout, pode ser comparado com o cenário de Mad Max, mas não tão devastado. Então, assim, é aquele cenário assim, pós-apocalíptico, pós-nuclear, e ele diz que o mundo está daquele jeito porque ele seguiu adiante. E aí onde está essa coisa. A questão é que nesse mundo você encontra desde magia a alta tecnologia. E os pistoleiros, eles são como se fossem, assim, cavaleiros. Eles são amados em muitos lugares e odiados em outros tantos. Sendo que, assim, como é Stephen King que está escrevendo, então esses cavaleiros não são, assim, exatamente defensores da justiça, aquela coisa bonita e tudo mais. É exatamente como era, de fato, na Idade Média, um negócio meio barra pesada, exceto por alguns detalhes. Mas vamos começar relatando a história. Eu vou começar pela ordem cronológica de histórias e não necessariamente pela ordem de lançamento. Vocês vão entender por quê. Existe um conto lançado no livro Tudo é Eventual, que é um livro de contos de Stephen King, chamado The Little Sisters of Eluria, ou As Irmãzinhas de Eluria, e é um conto que se passa imediatamente antes do primeiro livro, O Pistoleiro. E assim, basicamente ele conta a história de Roland chegando em uma cidade devastada, cheia de mutantes, e onde ele é recebido por umas espécies de enfermeiras lá, que usam de um negócio meio misterioso e meio bizarro lá para cuidar dos homens, e ele acaba descobrindo que o negócio é meio perigoso. A história é mais ou menos por aí. E depois ele descobre que elas estão por trás de alguns segredos lá, de algumas mortes, e quase por pouco não vira uma vítima delas, e é aí onde de fato começa a história, no primeiro livro, The Dark Tower, The Gunslinger, ou A Torre Negra, O Pistoleiro. Eu vou evitar ficar falando da Torre Negra o tempo todo, porque todos os livros da saga começam com o título A Torre Negra. Então, esse é o primeiro livro da saga, onde nós conhecemos de fato quem é Roland. Apesar de cronologicamente a história, nós termos essa história em Tudo é Eventual, com as Irmãzinhas de Eluria, a história só começa de fato aqui. Assim, é onde começam as explicações. Lá é tipo um conto, assim, que foi lançado, uma espécie de fanfic lançada pelo próprio Stephen King. Então, nesse livro nós conhecemos Roland e conhecemos um pouco de suas motivações. Ele começa o livro perseguindo um tal de Homem de Preto, que tem segredos que ele quer saber a respeito do seu passado. Na realidade, ele é responsável por algumas coisas que aconteceram no seu passado, e ele persegue ele até uma cidade que ele meio que, sei lá, ele domina, assim, ele influencia negativamente, e Roland tem que lidar com alguns problemas. Nós conhecemos Roland, o último pistoleiro, e descobrimos que aconteceu uma grande guerra no passado, e Roland foi o último pistoleiro sobrevivente depois de uma série de eventos. Esse livro, ele é fantástico, eu adoro ele. É um dos meus livros favoritos, com toda certeza. Me apresenta uma série de conceitos. Ele apresenta uma série de conceitos do mundo médio, que é um mundo onde se passa a história, o porquê que o mundo seguiu adiante. Aliás, ele não diz porquê que o mundo seguiu adiante, mas fala de criaturas que existem nele, mostra um pouco da magia que existe no mundo, nos apresenta alguns, como é que se diz, alguns termos que só existem nesse mundo praticamente, como K, que significa destino, Katé ou Catete, não sei, depende de como vocês querem falar,
que é como se fosse, eu vou dar a explicação que eles dão, é como se fosse assim um guarda-chuva, e as pessoas que estão embaixo desse guarda-chuva compartilham um destino, ou o destino delas estão interligados. Sendo que assim, esse guarda-chuva é meramente hipotético para explicar o que é o Katé. E vários outros termos, né? Como, por exemplo, Gan, que é o Deus. A gente conhece um pouco das religiões do mundo médio, porque o mundo médio ele é uma espécie de nosso mundo alternativo. Então existe um cristianismo, mas, por exemplo, Jesus é chamado de Homem Jesus, uma coisa assim, Man Jesus. Existem outras religiões assim que são até mais predominantes do que o cristianismo, outras crenças em outros deuses, outras coisas, e existe essa ordem de pistoleiros, mas no início tudo é um pouco vago, a história é bem centrada em Holland. A gente conhece um pouco desse personagem e eu fiquei assim muito vidrado, e aí após o final da história que nós chegamos no segundo livro, The Drawing of the Tree, ou The Drawing of the Three, eu não sei como vocês querem falar isso, a escolha dos três, como vocês podem ver aqui essas três portas, onde nós somos apresentados a uma das coisas mais importantes da história da Torre Negra, que é essa alternância de mundos, essa viagem entre mundos. Nesse livro, Holland vai entrar em contato com três pessoas que vão fazer parte de que vão formar um novo Katé com ele. No caso seria Jake Chambers, Eddie Dean e... é difícil falar, mas eu vou ter que falar. Detta Walker ou Odetta Holmes, que é uma mulher negra, cadeirante, que não tem as pernas do joelho para baixo devido a um acidente, e que sofre dupla personalidade. No caso, Detta Walker é desbocada, mal educada, fala tudo com gíria, e Odetta Holmes é uma filha de um homem rico, educada, polida e tudo mais. São bem opostas mesmo. E assim, cada um desses três, Jake é um garotinho de 12 anos, Ed é um jovem viciado em heroína, e Odetta é essa que eu falei. E assim, cada um deles vive em um momento diferente de Nova York. No caso, Odetta parece que é a mais antiga, Jake ali mais ou menos no intermédio, e Ed mais ali para o futuro. O que acontece? Isso aqui exige que a gente preste bastante atenção na história, porque ele vai entrar em contato com esse pessoal e vai acontecer alguma coisa lá que infelizmente eu vou ter que spoiler, porque faz parte da descrição das outras histórias. Eles vão formar lá esse KT junto com ele, vão entrar no mundo dele, mas antes vai acontecer uma série de coisas e eles vão interagir lá com o mundo de Holland e entrar na vida dele, assim como ele entra na deles, de uma forma bem pesada. No final, uma pessoa entra no grupo de Holland, que eu não vou dizer exatamente como, que é justamente para o spoiler não ser mais pesado, que é Susanna. Mas a história desse livro é fascinante. Ela chega a ser um pouco monótona no início, mas depois vai pegando o jeito. E é aí que entramos em The Wastelands, ou As Terras Devastadas. Nesse livro, o quinto integrante do KT de Holland, da sua trupe, entra no grupo, que é um Billy Bumbler. No original é Billy Bumber, que foi traduzido aqui no Brasil como Trapalhão. O Trapalhão basicamente é uma raça de cachorro que pode esticar o pescoço assim muito além do que qualquer animal da sua raça, de qualquer outro cachorro, qualquer outro canino. Ele tem aros dourados ao redor do olho e pode falar assim muito limitadamente a língua dos humanos. É como se fosse, sei lá, uma criança de 2 anos. Eu acredito que nesse livro o conceito de toque ele comece a ficar um pouco mais intenso. Não é toque TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É toque de tocar mesmo, que seria o equivalente à força de Star Wars,
mas sem esse negócio de lançar raio, mover objetos, superpula e tudo mais, nem nada do gênero. O toque basicamente é como se fosse uma espécie de telepatia entre as pessoas, e somente algumas desenvolvem bem esse toque. No caso, os personagens lá do KT começam a desenvolver bem esse toque, essa habilidade, alguns deles mais do que outros. E a história se desenvolve e avança. Eles passam por uma cidade onde são muito bem recebidos, onde basicamente quase todos os cidadãos são cegos. Eles passam por situações bastante assim complicadas, até que eles entram em contato com esse trenzinho aqui, que é Blaine, que é uma inteligência artificial extremamente avançada que gosta de charadas. E eles entram numa situação bastante mortal aí. E aí onde esse é o ponto culminante assim, do livro, que também é excelente. E ele é um dos poucos livros da saga que ele termina incompleto. Ele não tem um final definido, ele tem um final incompleto, que é justamente o que vai ser seguido por Wizard and Glass, ou Mago e Vidro, que é onde a história que ficou inacabada em As Terras Devastadas vai finalmente terminar, e em determinado momento Holland vai contar o seu passado aos seus companheiros de KT, e assim, são muitas e muitas páginas de flashback. Então, se você não gosta de romance, ou se você não curte muito flashback, vá se preparando aí, porque eu conheço umas pessoas que odiaram esse livro, acharam ele muito cansativo. Sei que ele é um pouco grossinho, né? E assim, mas eu gostei, sabe? A gente vê o nosso passado de Holland na época que ele ainda tinha o seu primeiro KT, que era formado por ele, Alain e Cuthbert, que eram outros pistoleiros junto com ele, cada um com suas devidas habilidades, assim, juntamente com Holland, em que eles vão em uma missão. Aí Holland conhece o amor da vida dele, que é Susan, e eles passam por uma série de situações lá, em que eles têm que enfrentar algumas coisas lá em uma cidade para onde eles são enviados para essa missão. Eles conhecem umas divisões lá que são anti o governo lá, que treina os pistoleiros. A gente conhece bastante mais do passado de Holland, assim como nos outros livros que mostram isso também. E aqui tem um detalhe interessante, que assim, nós começamos a conhecer um pouco mais quem é que está por trás de tudo isso. Porque assim, Holland tem essa obsessão por chegar até a Torre Negra. Nós vamos descobrir mais adiante que é de fato uma obsessão. E assim, no decorrer do caminho a gente vai descobrindo que existe um grande nome, um grande inimigo por trás de tudo aquilo, que é o que eles chamam de Rei Rubro, ou The Crimson King, que no início, assim, quando mais ou menos por aqui nesse livro, no terceiro, que começa a ideia começa a ser difundida, e assim, você percebe que ele já existe, ele já faz parte do mundo, mas você não sabe a extensão do poder dele ou da representatividade dele no mundo. A história prossegue, e tem um detalhe muito interessante que Stephen King fala aqui, que ele diz que a partir da página 600 do livro, ele começou a ficar sem criatividade para escrever. E realmente, depois da página 600, o livro fica bem chatinho mesmo. Seguindo a ordem cronológica da história, nós chegamos nesse livro que é assim fantástico. Ele não faz parte da ordem direta dos livros. O quarto livro termina e tecnicamente ou teoricamente você já pega o quinto livro para ler. Funciona do mesmo jeito. Você não vai perder conteúdo se você não ler esse livro. Mas se você quiser lê-lo antes de ler o quinto livro, fica aqui a dica: A Torre Negra, O Vento pela Fechadura, ou The Wind Through the Keyhole, que é um livro assim fantástico. Ele basicamente, após os acontecimentos do quarto livro, sim, Stephen King considera esse livro o livro 4.5, ou seja, é o livro que está entre o quarto e o quinto livro, obviamente.
Ele se passa em uma história, assim, em que eles precisam, o KT de Holland precisa se refugiar de uma borrasca, que é uma grande tempestade do mundo médio, que imagina uma tempestade como as nossas aqui, sendo que com ventos que além de carregar pessoas, ainda congela toda a matéria orgânica na frente dele. Só para vocês sentirem o nível. Eles conseguem achar um abrigo para se protegerem da borrasca, e lá Holland conta para eles uma história do passado dele, que é quando ele vai em uma missão, logo que ele se torna pistoleiro, antes dele se tornar pistoleiro, ele vai em uma missão junto com outro cara em uma cidade. E assim, esse livro é definido como uma história dentro de uma história justamente por causa disso. Eles vão investigar assassinatos causados por um lobisomem lá, que eles chamam até de outra coisa. E quando eles chegam lá, Holland se depara com um menino, uma criança que viu alguns assassinatos. E enquanto ele conversa com esse menino, na época Holland ainda era um adolescente, né? Enquanto ele conversa com essa criança, com esse menino, ele conta para esse menino uma história, e a riqueza de detalhes é tão grande que ele passa no livro essa história, que é uma história que a mãe de Holland costumava contar para ele quando ele era criança, que é O Vento pela Fechadura, que é a história de um rapaz que vai atrás, ele vive numa vila de lenhadores e ele vai atrás da história lá do assassinato do pai dele e acaba se envolvendo na maior aventura da vida dele, onde somos apresentados a personagens que antes só eram apresentados de forma assim muito vaga na história. Como nós descobrimos um pouco mais sobre Merlin, os vidros de Merlin, né, o arco-íris de Merlin e mais algumas coisas. Descobrimos um pouco mais sobre a Torre Negra, porque assim, a gente descobre nos livros anteriores que a Torre Negra, teoricamente, ela está no centro do mundo médio e existem vários feixes, que eles chamam de beams, né, que são feixes, que são 6 feixes ao redor da Torre Negra, que se divide, no caso, em 12. E no final de cada um há um guardião, que um deles, inclusive, é visto no terceiro livro, As Terras Devastadas. E aqui ele conhece um dos guardiões de um desses feixes também. E existe uma referência aqui, meu amigo, que você precisa ler para crer. Recomendo fortemente esse livro, ele é muito bom. Dá para você ler fora do contexto, sim, eu acho, mas fica aí a dica, tanto que é uma história de A Torre Negra. Terminando essa história, continuamos em Wolves of the Cala, Lobos de Cala, uma das histórias mais, assim, impressionantes da Torre Negra. A partir desse livro, na realidade, entre o quarto e o quinto livro existe uma cisão de forma de escrita. Stephen King muda um pouco a sua forma de escrita e de relatar a história. Então, assim, vocês terminam de ler esses 4 livros aqui, quando vocês chegam aqui do quinto, sexto e sétimo livro, vocês vão sentir uma sensível diferença. Em Lobos de Cala, o KT de Holland chega em uma comunidade rural. Isso, claro, tendo assim, o KT já está todo treinado, Holland treinou eles para se tornarem pistoleiros, e eles viram pistoleiros em diferentes níveis de habilidade. E é aqui que Holland fala uma das frases mais icônicas que eu acho da saga toda, que quando ele vai fazer uma demonstração, ele diz assim: não se preocupe, quando os pistoleiros chegam numa cidade, coisas são quebradas. Você precisa ler para entender. Em Lobos de Cala, nós somos apresentados a uma comunidade chamada Cala Bryn Sturgis, em que ela é assolada por um problema assim que acontece de 23 em 23 anos, se me falha a memória, que é onde todas as famílias que têm gêmeos, tem pelo menos um dos gêmeos, ou um dos gêmeos capturado pelos chamados Lobos de Thunderclap, traduzido aqui como Trovão, que é uma região lá, tipo uma base, que eles são descritos como homens com máscaras de lobo pilotando, cavalgando cavalos metálicos, uma coisa assim.
você percebe claramente que é uma comunidade rural, é um pessoal que tem uma certa falta de conceitos para definir as coisas que ameaçam eles, e em um determinado momento eles estão em uma reunião, um conselho de comunidade, para decidir o que fazer, já que aquele ano é um ano em que os lobos vão vir, depois de 20 e tantos anos, para capturar os gêmeos da comunidade. E o grande problema é que eles capturam e depois devolvem eles runt. Eu vi uma edição brasileira e vi que esse termo não estava traduzindo, mas é basicamente, desculpem o uso da expressão, mas é como se eles voltassem retardados. Eles fazem alguma coisa com esses gêmeos lá e quando eles devolvem, eles voltam retardados e passam por uma série de problemas físicos e mentais. No final das contas, é prejudicial para todos, principalmente para eles que são capturados. E nesse conselho comunitário, um deles incentiva que a comunidade contrate os pistoleiros que estão chegando na cidade. E aquilo é uma coisa muito nova para eles, porque eles nunca tinham contratado força bruta em toda a história da comunidade, e muito menos pistoleiros, que são assim uma força conhecida em todo o mundo médio, como sendo, enfim, diferentes pessoas têm diferentes conceitos, mas de um modo geral, eles entram lá e ficam com a incumbência de resolver o problema de Calla Bryn Sturgis. E eles conhecem mais um personagem lá bastante icônico, que é Perry Callahan, e assim, conhecem a história dele. É nesse livro que é apresentado uma das coisas mais impressionantes, na minha opinião, da história, que assim, a Torre Negra, ela está numa posição central, além de ser uma grande obra de Stephen King, ela está numa posição central de diversos livros de Stephen King. Há tanto referências de outros livros dele na Torre Negra, como referências da Torre Negra em outros livros dele. Tem inclusive uma imagem na internet que mostra que livro está relacionado a qual livro da Torre Negra. Eu vou ver se eu acho a imagem, coloco ela aqui para vocês darem uma olhada. Que é assim, cara, isso é muito rico, isso é muito massa, isso é muito inteligente. E assim, tem uma referência brutal aqui nesse livro. E no final das contas acontecem várias coisas aqui. Eles se preparam, o Jake faz uma amizade, eles conhecem um personagem assim interessante, ao mesmo tempo misterioso, que é Andy, o robô mensageiro, abre parênteses, muitas outras funções, fecha parênteses. Isso é uma coisa que está escrita. Fique bem. Eu não estou falando besteira aqui não. O livro é excepcional. Eu achei assim, ele mudou um pouco o jeito da escrita, mas não afetou a qualidade, muito pelo contrário. Esse livro é muito bom, cara. Depois dos acontecimentos de Lobos de Calla, nós chegamos ao motivo pelo qual eu tive que revelar o nome da quarta integrante do KT de Holland, lá em A Escolha dos Três, que é Susannah, que é Canção de Susannah, ou Song of Susanna, o penúltimo livro da história, onde somos apresentados a um detalhe. Na realidade, somos apresentados a esse detalhe no quinto livro, que é uma coisa assim que algumas pessoas vão amar ou outras vão odiar. Eu acho assim meio... Talvez possa ter pessoas que não achem nada disso, mas é uma informação assim bem crucial, que eu não posso dizer o que é, mas que nesse livro vem muito mais forte. Basicamente, Susannah, ela se separa do KT devido a uma situação bastante específica que ela está passando desde do início do quinto livro, do Lobos de Calla, em que ela está como se fosse com uma espécie de espírito dentro dela, e em algum momento isso faz com que ela se separe do grupo, e é aqui onde nós vemos uma verdadeira cisão entre o grupo, já que Susannah vai em uma direção e o restante do grupo fica dividido entre seguir a obsessão de Holland ou procurar por Susannah, e eles ficam nesse embate de tentar seguir um caminho ou outro, fica uma coisa meio complicada. E assim, nesse livro nós nos damos conta assim de como é forte a obsessão de Holland pela Torre Negra e de quão longe ele vai para cumprir esse desejo, esse anseio, esse objetivo dele. A gente percebe que é uma coisa que passa do mero objetivo, assim, é uma coisa de vida, é uma coisa que motiva ele, é uma coisa que leva ele adiante. Somos apresentados também a um personagem
que no sétimo livro vai fazer sua aparição, mas que por enquanto vai ficar ali na surdina. E assim, é um pouco complicado falar desse livro, porque primeiro que eu já spoilei um pouco do que acontece com Susanna, porque é uma coisa que acontece que a gente descobre do início do quinto livro, mas que fica mais forte no sexto livro. E assim, é um pouco difícil de falar. O máximo que eu posso dizer é que essa cisão, a gente se depara com essa força de vontade de Holland, ou com essa loucura de Holland. No entanto, a gente vê novamente a questão da viagem entre mundos e épocas. Nós conhecemos, teoricamente, o nosso mundo, de fato, ele aparece na história, sendo que em uma determinada época aparece um personagem assim que eu queria poder falar, mas vocês vão ter que ler para saber quem é, que eu acho que fez todo um sentido assim na história. E quando Holland se encontra com esse personagem, é um dos momentos mais épicos da história, porque você vê assim, é por isso que é. E vamos para o último livro da história, que é A Torre Negra. Pois é, A Torre Negra 7, A Torre Negra, esse é o título do livro, A Torre Negra. Vocês podem ver que ele é o mais extenso de todos. Eu diria que aqui dentro, em termos de conteúdo, cabe o quinto e o sexto livro, ou os 4 primeiros livros. Brincando. Aqui tem muito conteúdo, muito conteúdo. Se Stephen King quisesse dividir esse livro em 2, dava. Porque acontece muita coisa aqui. Esse tal personagem icônico que eu falei, que aparece que é citado no quinto livro, que aparece no sexto livro, ele tem uma relação maior aqui. Tudo que antes era mistério fica mais forte aqui. Vários conceitos são apresentados. A gente escuta mais um pouco sobre Gunn, os guardiões dos feixes de luz que saem da torre, aonde fica a Torre Negra. Descobrimos mais coisas sobre o Crimson King, que é o Rei Rubro. Enfim, a história segue assim. Acontece muita coisa, muita informação mesmo. Não dá pra você. É muito difícil você. Eu acho que seria muito difícil intercalar a leitura desse livro com outros livros, porque acontece muita coisa. A gente descobre quem está por trás lá dos lances de Thunderclap, lá do Trovão. Existe toda uma campanha em torno disso. O porquê da questão lá dos gêmeos. São apresentados personagens antigos ou novos na história. Acontecem situações bastante épicas, assim, bastante emocionantes na história. Nós vemos assim o limite, o ponto culminante da obsessão de Holland. E assim, o final, obviamente, ele já é claro para todos, né? Assim como no poema de Robert Browning de Shield Holland e a Torre Negra Chegou, é isso que acontece. E você tem 2 opções de final lá que o próprio Stephen King dá para você, e nós nos deparamos com um dos finais assim mais icônicos que eu já vi num livro. Assim, pode ser que hajam outros assim mais impressionantes, mas eu acho que é aquele tipo de história que é como o George Martin diz, você não espera que aquilo aconteça. É uma coisa assim, você não esperava que isso acontecesse. Nós nos deparamos com toda a extensão do poema de Robert Browning, descobrimos que ele basicamente, que Stephen King pegou várias coisas desse poema para construir a história da Torre Negra, e é um livro excepcional. Alguns dos momentos mais emocionantes do livro, da saga como um todo, estão aqui. Tudo que não tinha de vibrante, de emocionante, de marcante, até o quinto livro, porque no quinto livro esses momentos eles já começam a acontecer, mas tudo que não tinha até o quinto livro ou até o sexto livro, eles estão tudo condensados aqui, nessa mimosidade de mais de 1000 páginas. Botem mais de 1000 páginas aqui. E que assim, a gente descobre várias coisas sobre o mundo médio, mas quem quer descobrir mais sobre o mundo médio vai ter que esperar um pouco pelo próximo vídeo. A história acaba de uma maneira
posso dizer, incrível, surpreendente. Uma coisa interessante que acontece nos últimos 3 livros, e principalmente nesse último, é que até o 4º livro eu não sinto tanto aquele suspense, aquela coisa pesada que tem nos outros livros de Stephen King, já que ele escreve muitos livros de terror, né? Ele é mais conhecido por livros de horror, terror, suspense e tal. O elemento suspense ele é mais presente, mas nos últimos 3 livros ele é muito mais presente. Mesmo assim, não é um livro de terror. Uma vez uma colega me perguntou assim, mas é Stephen King, é um livro de terror? Não, não é. Então assim, fique tranquilo se você acha que é um livro de terror, que não tem esses elementos. No máximo, no 6º, no 7º livro, tem umas coisinhas aqui e acolá, mas não é nada demais. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo aqui a minha impressão desses 7 livros como ótima. E existem muito mais coisas que eu quero falar, mas como vocês podem ver até pela extensão do vídeo e pela quantidade de informações dadas, é muita coisa. O próximo vídeo não terá tantas informações assim, mas vai ter um volume até razoável, porque são coisas extras que dizem respeito à saga, mas não necessariamente aos livros. Assim, não é coisa que está aqui, mas externo a isso, é tipo quadrinhos, música, tal, essas coisas externas, que eu vou trazer aqui num livro só para falar sobre isso, para ficar mais bem feitozinho, vocês não ficarem com tanta informação aí em um vídeo só. Bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu deixo a recomendação aí da saga Torre Negra. Os livros, todos eles existem em português, numa tradução muito boa, as capas são muito bonitas, assim, bem condizentes com o clima do mundo. E obrigado pela atenção. Dê seu like aí se você gostou, comente aí caso você queira acrescentar alguma coisa, caso você queira comentar alguma coisa que diga respeito à saga. Compartilhe aí com a galera que eu tenho certeza que quer ler, que quer conhecer a saga e às vezes fica um pouco assim preocupado de ler, porque é um volume muito grande, é uma leitura enorme, você pode ver pelo tamanho da torre de livros. Mas é isso aí pessoal, boas leituras de sagas principalmente, boas leituras de Stephen King, que é um escritor assim excepcional, e até o próximo vídeo.